Você quer ficar caveira no direito empresarial? Então se inscreve no canal e colhe em mim que é sucesso. Tudo bem com você? Meu nome é Giovanni Magalhães, o seu professor de direito empresarial, aqui para mais uma aula para você, meu caro aluno aí da graduação em direito da Unifor do semestre 2020.1. Enfim, estamos aí em meio a essa pandemia de caráter global, e tentando conduzir e tentando seguir aí o nosso semestre, né? E cara, você que não me conhece, meu nome é Giovanni Magalhães, eu sou professor de Direito Empresarial há mais de 15 anos, lecionando aí na graduação em Direito, na Unifor, como eu tinha falado agora há pouco, na pós-graduação, também no preparatório para exame de ordem, para concursos públicos em primeira e em segundas fases. E nós estamos aqui, tá, nessas videoaulas aí conduzidas justamente visando o quê? Tá? Justamente visando seguir com o programa da nossa disciplina de maneira remota, com aulas virtuais como essas, além de ferramentais pedagógicos disponíveis aí na área do aluno do Unifor Online, tá? Só que um belo dia essa aula vai entrar no Unifor, essa aula vai ser disponibilizada a público no YouTube. Eu estou gravando ela no dia 4 de maio, tá? Um belo dia ela vai ser disponibilizada a público e é quando eu vou ter contato com você que não é meu aluno na graduação em Direito ou que já foi aluno dessa disciplina antes do semestre 2020.1 ou que vai ser depois desse semestre, né? E mesmo para você que não é, vamos dizer assim, aluno na Unifor, mesmo para você que não é aluno na Unifor, tá? Esse canal está disponível para você justamente para te mostrar e te provar que dá para você estudar direito empresarial de modo facilitado, porém em nível top. Aliás, esse é o nome do meu mais novo livro, o livro Direito Empresarial Facilitado, que está já para ser publicado pela editora Método, tá? Você que faz prova do OAB, você que já fez segunda fase de direito empresarial, você pode muito provavelmente ter conhecido o livro que eu tenho direcionado aí ao estudo da segunda fase, o Prática Empresarial da coleção Completaço, escrita em coautoria com meu querido amigo professor Marcelo Hugo da Rocha, que já vai para a 4ª edição só agora nesse ano de 2020. Cara, se você não conhecia esse canal ainda, seja bem-vindo, se inscreva nele, dá o like nesse canal, compartilha aí todos os vídeos para aquele seu colega que gosta de direito empresarial e também para aquele que não gosta, porque digo e repito, é possível, e eu vou tentar provar para você nesse canal, você estudar empresarial de maneira facilitada e em nível top, para fechar todas as questões do seu concurso público, para fechar todas as questões do seu exame de ordem, ou para poder atuar com maestria no âmbito da advocacia e da consultoria empresarial. Beleza? Então divulga esse canal, se inscreve, aproveita e já dá um joinha nesse vídeo para fortalecer o canal e usa aí de lado, tá, os comentários para a gente poder dialogar depois que você assistir essa aula. Qualquer dúvida que se ficar, qualquer feedback que você puder dar dessas aulas, a gente agradece, tá? E cara, você aluno do semestre 2020.1, se quiser também fortalecer o tio no YouTube, também tô querendo, tá? Pode ir lá também. Mas o nosso papo, pelo menos regulamentar no semestre, você já sabe, no grupo de WhatsApp específico da turma, nos fóruns de discussão disponibilizados no Unifor Online. Bom, mas chega de papo, vamos então para o que interessa, vamos então ver o que a gente tem para hoje. E o que a gente tem para hoje é justamente
a última videoaula direcionada ao estudo, digamos assim, das funções societárias. Videoaula essa em que a gente vai estudar justamente a posição de conselheiro fiscal dentro da sociedade. Essa é a ideia que a gente quer ver aqui, tá? Porque ser conselheiro fiscal é exercer a mesma função nos mais diversos tipos de sociedades que existam. Então, não faz sentido a gente estudar de maneira a ir viajando, flutuando nos mais diversos tipos societários, se a função societária de conselheiro fiscal é a mesma, se a atuação desse órgão, o Conselho Fiscal, é o mesmo, com alguns senões e alguns detalhes que a gente vai ver, que a gente vai examinar nessa aula de hoje, beleza? Então, sem demora, vamos ver o que a gente tem para hoje, vamos ver o que a gente precisa entender sobre o Conselho Fiscal para a gente ficar ligado. Primeira coisa que a gente precisa examinar com carinho é a referência legal. Vale dizer, cara, onde que na lei, né? Onde que na lei nós temos aí regulado o Conselho Fiscal. Como vocês percebem do nosso esquema, a gente só tem na lei o Conselho Fiscal em 3 tipos legais. Quais são eles? A LTDA, está lá nos artigos 1066 e 1070 do Código Civil. A Lei 6404 para SA, artigos 161 a 165A. E para a cooperativa é o artigo 56 da Lei 5764 de 71. Então, repare que a gente tem na lei apenas para essas 3. Porém, meus amigos, é importante destacar o seguinte, é importante destacar que eu posso constituir o Conselho Fiscal em qualquer outro tipo societário, tá? Repito, é possível a gente criar o Conselho Fiscal em qualquer outro tipo societário aí do caso concreto. Vale a pena você se ligar nisso. Vale muito a pena você se ligar nisso. Como é que vai fazer então, Giovanni? Você pode se questionar. Ora, eu vou poder nada mais, nada menos do que pegar um desses 3 modelos e adaptar para a minha sociedade, tá? Numa situação de caso concreto. Eu sou uma sociedade em nome coletivo, eu quero criar um conselho fiscal, eu posso pegar o modelo da LTDA, tá? E assim sucessivamente. E aí nós temos alguns detalhes importantes e dignos de notas, né? Quais são eles? Tá? Repara, requisitos para a nomeação. Quem pode ser nomeado? Quem pode ser nomeado aí membro do Conselho Fiscal? Tá? Repara que a regra geral é a heteroorganicidade. Já estudamos esse princípio quando a gente olhava, não é? Vamos dizer assim, já estudamos esse princípio quando a gente olhava a administração societária, né? Resultado, heteroorganicidade. Eu não preciso ser sócio para que eu venha a ser nomeado membro do Conselho Fiscal. Não há essa necessidade. Uma terceira pessoa poderá tranquilo e calmo ser nomeado conselheiro fiscal numa sociedade. A exceção é quem? É a cooperativa. Na cooperativa você precisa necessariamente ser sócio. Veja, tanto para a administração quanto para o conselho fiscal. Eu não consigo nomear terceira pessoa
na cooperativa para definir se vai assumir cargo de gestão ou de fiscalização. Tem que sempre ser sócio. Nas demais sociedades, para LTDA e para SA, não há necessidade. O segundo requisito é o quê? O segundo requisito é o requisito da capacidade técnica, melhor, da capacidade, né? Repare, regra geral, basta que se atenda à chamada capacidade civil plena. Portanto, aos 18 anos de idade, você pode já estar aí devidamente habilitado para ser nomeado membro do Conselho Fiscal de maneira geral. Exceção a isso é o que? A LTDA. Melhor, na SA, como a gente viu no slide, para a SA, olha aqui comigo, para a SA vai ser exigido a chamada capacidade técnica, que pode, meus amigos, essa capacidade técnica vir a ser demonstrada de duas grandes maneiras, tá? Repare, não são requisitos para a gente vir a comprovar, vamos dizer assim, a capacidade técnica. Nós temos duas formas de fazer essa comprovação. Primeira delas, você ser portador de diploma de curso superior, tá? Desde que você seja portador de diploma de curso superior, então vai ser possível você ser nomeado membro aí do Conselho Fiscal numa SA. Ah, Giovanni, não sou portador de diploma de curso universitário. Tem solução para isso? Tem. A solução para isso é você ter experiência profissional comprovada em cargos de gestão ou em conselhos fiscais de outras sociedades que eventualmente só exigem a capacidade plena, tá? Então, dessas duas formas, você vai ter aí como comprovar a capacidade técnica na SA, tá? Ou o diploma de curso superior ou a experiência profissional comprovada por 3 anos. Dito isso, o que acontece? Próximo ponto importante vai dizer respeito justamente aos impedimentos que o conselheiro, o candidato a conselheiro não pode incidir, né? Desde que eu não esteja impedido, portanto, e atenda a esses requisitos legais, é possível que eu possa vir a ser nomeado membro de um conselho fiscal, tá? Se liga bem com isso, cara. Basta, portanto, que eu não estando impedido, atendi a esses requisitos aí, já posso, tranquilo e calmo, ser nomeado membro do Conselho Fiscal. Olha os requisitos que a gente tem. Primeiro, não pode cumular Conselho Fiscal com a administração. Meus amigos, venhamos e convenhamos, né? Faz sentido você ser nomeado para o mesmo, você ser nomeado ao mesmo tempo, melhor dizendo, tanto para um órgão de administração quanto para um órgão de fiscalização. Você se autofiscalizar não faz o menor sentido, né? Como que você vai se autossancionar? O legislador, sabendo disso, ele já deixa claro, está impedido de ser nomeado para o Conselho Fiscal aquele sujeito que foi nomeado, vamos dizer assim, para a administração e vice-versa. Além disso, repare bem, tá? Além disso, o cara que está impedido para administrar está impedido para ser conselheiro.
Tá? O impedido para administrar está impedido para ser conselheiro fiscal. O caso mais famoso aqui é o caso do servidor público. Ao longo das nossas aulas, desde o começo do semestre, o que a gente viu? Que primeiro, o servidor público ele não pode ser empresário. E numa sociedade, ele não pode assumir cargo de gestão. Isso viola o estatuto dos servidores públicos, lhe aplicando aí uma série de sanções administrativas que pode inclusive acarretar a sua demissão aí do cargo público, a sua saída do cargo público, tá? Então, o sujeito que está impedido para ser administrador de uma sociedade como servidor público, ele também não pode ser nomeado membro do conselho de administração. Além disso, uma série de crimes aí ligados ao patrimônio, né? Se você é condenado por algum tipo de crime ligado ao patrimônio, a mercado, você está impedido de ser nomeado conselheiro fiscal também numa sociedade, tudo visando velar aí pela legalidade, pela probidade, pela confiança aí dos atos do conselho no fiscalizar os administradores, tá? Mas atenção, tá? Quando eu coloco aí condenação por crimes ligados ao patrimônio, eu não estou olhando só para aqueles crimes contra o patrimônio assim capitulados lá no Código Penal, não. Eu estou olhando aqui para quem? Eu estou olhando aqui para crimes contra a ordem econômica, crimes falimentares, enfim, os crimes que tratam do patrimônio empresarial em geral e não necessariamente os crimes contra o patrimônio capitulados no Código Penal. Tá? Uma outra situação importante, a existência de interesse conflitante com o da sociedade. Meu caro, repare, o conselheiro fiscal ele assume o munus, ele assume a função, o dever de velar pela legalidade, pela probidade aí dos atos da administração, visando aos interesses sociais. Dessa forma, tendo ele interesse conflitante, como é que ele vai poder desempenhar bem esse papel? Já deixa claro aí, portanto, a legislação, o impedimento nessa linha, além, como você pode perceber, se o sujeito for ocupante de cargos em sociedades concorrentes. Aqui pouco importa, tá? Você tem cargo de administração em sociedades concorrentes, ou mesmo cargo, né, de conselhos, etc., em sociedades concorrentes, você está a priori impedido, a menos que você tenha autorização por escrito para poder fazer essa atuação aí. Beleza? Então, tem que ficar ligado nisso, tá? Desse rol de impedimentos, quem atender aí aos requisitos legais, né, para nomeação vai poder ser livremente nomeado membro do Conselho Fiscal. Ok? Bom, dito isso, para a gente já ir arremetendo aí para o nosso papo final, é importante ainda a gente trabalhar esses dois pontos. A questão relacionada ao número dos conselheiros e a questão relacionada à Constituição e ao funcionamento do Conselho Fiscal. Primeiramente, quanto ao número dos conselheiros, é importante que você perceba que vão serem nomeados os titulares e os respectivos suplentes. E aí, veja só, nós estamos sempre diante de um órgão que é colegiado. O Conselho Fiscal ele é sempre um órgão colegiado, porque eu vou ter sempre mais de 2 cargos aí para o exercício dessa função, né? Sempre se estabelecendo um número mínimo e um número máximo. Como você percebe aí, né? O mínimo de membros que a gente tem numa sociedade limitada é de 3 membros, titulares e suplentes.
O máximo é estabelecido pelo contrato social. Dessa forma, meus amigos, é importante a gente perceber que, veja, não dá para você pensar num conselho fiscal com 2 membros, no conselho fiscal com cargo único, não, é no mínimo 3. De outro lado, é viável a gente perceber o quê? Que dá para a gente montar numa LTDA, um conselho fiscal com 6 membros. Basta que assim se manifeste o contrato social. Já para a sociedade anônima, veja que agora a lei estabelece número mínimo e número máximo. Não dá para ser 2 na sociedade anônima, também não dá para ser 6. Na sociedade anônima, o número de membros para montar o conselho fiscal ou será 3, ou será 4, ou será 5. Não resta outra opção. E para a cooperativa, como você percebe aí da nossa tabela, para facilitar o seu entendimento, não está errado não, tá? É mínimo de 3, máximo de 3, para você saber e se lembrar de que na cooperativa o número de membros não varia, é sempre 3. Para a gente então partir para o papo final, constituição e funcionamento do Conselho Fiscal. Isso é muito importante da gente perceber, é tema aí que tem um certo festejo, né, pelas bancas examinadoras para exigirem, tanto em prova de OAB quanto em prova de concurso público, de modo que vale a pena você ficar ligado nisso aqui, tanto no que diz respeito à Constituição, quanto no que diz respeito ao funcionamento, ok? Bom, sem demora então, repare aí no nosso esquema que para limitada a tabelinha está facultativo. Isso significa dizer o quê? Na LTDA, o Conselho Fiscal ele é um órgão facultativo de funcionamento facultativo. Vou repetir, hein? Na LTDA, o Conselho Fiscal ele é um órgão facultativo de funcionamento facultativo. O que eu quero com isso te dizer? Ele é um órgão facultativo por quê? Porque eu não preciso trazer ele no contrato social. E ainda que eu traga, o seu funcionamento ele é facultativo, ou seja, vai depender do interesse dos sócios, vai depender da vontade dos sócios ali anualmente, em cada AGO, em cada assembleia anual, vir a aprovar ou não para aquele próximo exercício financeiro a atuação do conselheiro fiscal. Beleza com isso? Já se você olhar aí para a sociedade anônima, repare que na nossa tabelinha, para a sociedade anônima eu tenho um obrigatório facultativo. O que você precisa se ligar, cara? O que você precisa se ligar? Repara, na sociedade anônima, o Conselho Fiscal é órgão obrigatório de funcionamento, regra geral facultativo. Se liga, hein? Vou repetir. Na sociedade anônima, o Conselho Fiscal é órgão obrigatório de funcionamento, regra geral facultativo. Quando eu falo que ele é órgão obrigatório, eu estou te dizendo o quê? Eu estou te dizendo que eu preciso agora trazer necessariamente no Estatuto da Companhia a estrutura de funcionamento do Conselho Fiscal. Não consigo registrar o estatuto de uma SA se eu não estabelecer, se eu não trouxer lá todos os meandros necessários para a instalação, formação e atuação do Conselho Fiscal no caso concreto. Porém, veja, o funcionamento dele é regra geral facultativo. São os acionistas que, na regra geral, diga-se de passagem,
todo ano em AGO resolverão se para o próximo exercício financeiro haverá ou não atuação do Conselho Fiscal. E eu digo regra geral porque eu tenho uma exceção. A exceção está na Sociedade de Economia Mista. Para a Sociedade de Economia Mista, que é sempre uma SA, como a gente sabe, o Conselho Fiscal ele é permanente. O Conselho Fiscal ele é permanente. Beleza? Então, fique esperto com isso aqui, cara. Vale a pena você ficar esperto com isso, tá? Bom, falta ainda a cooperativa. Se você olhar aí no padrão da cooperativa, você vai ver o quê? Que no padrão da cooperativa eu tenho um obrigatório. Vale dizer, na cooperativa, o Conselho Fiscal ele é um órgão obrigatório de funcionamento obrigatório, tá? Veja bem, na cooperativa, o Conselho Fiscal é um órgão obrigatório de funcionamento obrigatório. O que eu quero te dizer com isso? Órgão obrigatório tem que ter o Conselho Fiscal. Não tem jeito, tá? Tem que ter o Conselho Fiscal atuando aí, vamos dizer assim, no âmbito da sociedade da cooperativa. Melhor, primeiro obrigatório, perdão, só corrigindo, né? Primeiro obrigatório, o que a gente tem? Tem que estar no estatuto, não tem jeito. O segundo obrigatório é justamente isso, a necessidade de o Conselho Fiscal realizar uma fiscalização assídua, vamos dizer assim, no âmbito aí da sociedade cooperativa, tá? Então, fique esperto com isso. Limitada. Conselho Fiscal é órgão facultativo de funcionamento facultativo, tá? Para SA, o Conselho Fiscal é órgão obrigatório de funcionamento. Regra geral facultativa, a exceção é a Sociedade de Economia Mista, em que o Conselho Fiscal ele é órgão de funcionamento permanente. E na cooperativa, obrigatório, ou seja, órgão obrigatório de funcionamento obrigatório, tem que estar no estatuto, e precisa que o Conselho Fiscal efetivamente funcione. Beleza com isso, cara? Então a gente fecha essa videoaula aqui e nesse fecho a gente finaliza então essa etapa da nossa disciplina de Direito Empresarial 1, onde a gente estudava, não é, as funções societárias de sócio, de administrador e de conselheiro fiscal. Valeu? Quer ficar caveira no direito empresarial? Entra no BOP e colhe em mim que é sucesso.